E aí, meu amigo, tudo Caião, bem? bom dia. Bom dia. Sexta-feira santa. Sexta-feira da Semana Santa. Sexta-feira da Semana Santa, cara. Domingo tem a Páscoa. Caio, uma pergunta que eu tô esperando o dia de hoje pra te fazer. O cara mandou pra gente aqui. Fala pra gente, Caio, qual o verdadeiro significado da Páscoa? Olha, a Páscoa já conta a sua própria história pelo significado da palavra, que é passar por cima, cobrir, passar por cima. No inglês, o nome chega a ficar óbvio, assim, pass over, que é cobrir, é uma cobertura, é uma propiciação, é um chegar e passar por cima, protegendo, guardando, justificando, garantindo. A Páscoa é esse cobrir o que é fraco, é frágil, é pecaminoso, não se garante, não se banca a si mesmo. A Páscoa, portanto, é para todo aquele que faz essa confissão de que precisa dessa cobertura, dessa graça. O sinal precípuo dessa simbolização humana, porque é um desenvolvimento humano, inspirado pela alegria da gratidão da bondade de Deus em ação na vida da gente. Os humanos foram desenvolvendo a simbolização conforme o que era símbolo e o que era arquétipo para os humanos. Então, a primeira arquetipia e o primeiro marco do que seja essa cobertura, esse vestir pascal, está em Gênesis, no capítulo 3, quando se diz que Adão e Eva se sentiram nus e fizeram folhas de figueira para cobrir sua culpa, sua nudez, sua certeza de transgressão, sua inadequação para se apresentarem diante dos olhos da verdade de Deus. Eles fizeram a cobertura das folhinhas de figueira, da religião, da moral, da Constituição. São todas essas nossas folhas de figueira para a gente fazer de conta que está mais bem vestido do que o outro. Mas assim mesmo, usando esses pequenos recursos que estão disponíveis a todo ser humano, o homem não se sente vestido diante de Deus. Ele se sente vestido diante de um outro homem. Mas diante de Deus, as folhas de figueira e tudo que elas representam não cobrem a alma. O homem sente que precisa de um Passover, de uma Páscoa, de um passar sobre ele, para cobri-lo. Aí disse lá em Gênesis, o Senhor Deus matou um animal, tirou a pele do animal e derramou o sangue do animal e vestiu o homem e a sua mulher com aquelas vestes. Aí começa essa simbolização de que para cobrir a nudez do homem tem que haver uma Páscoa, tem que haver uma cobertura, tem que haver um passar sobre. E isso precisa ser uma ação divina para cobrir, para que o indivíduo coberto por Deus viva. A segunda grande maior expressão disso, porque houve pequenas simbolizações pascais até essa outra grandiosa, que se tornou o épico pascal, que é a saída do povo de Israel do Egito, depois de 430 anos em cativeiro, com Moisés, que os libertou. Então, depois daquela sucessão toda de sinais e de juízos, em sequência sobre o Império Egípcio,
e sobre Faraó, vem a última praga, que é a morte dos primogênitos, em relação à qual se diz que o anjo do Senhor, que é esse Cristo antes de Jesus, sobre o qual eu já falei tantas vezes aqui, o Cristo antes de Jesus, o anjo do Senhor, esse mesmo anjo do Senhor com A maiúsculo, que recebe adoração como se fosse Deus e se trata como Deus, o Cristo antes de Jesus, encarnado, esse anjo do Senhor iria passar por toda a terra do Egito, e em toda casa onde não houvesse o sangue de um cordeiro inocente, um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem defeito, na casa onde não houvesse o sangue, a passagem do anjo e do poder da destruição do juízo atingiria o primogênito daquela família, até o primogênito da vaca, do boi, de qualquer outro animal. Mas na casa onde houvesse, nos umbrais, o sangue desse cordeiro, o anjo da destruição passaria por cima e não tocaria aquele lugar. Passaria por cima, pass over, passar, Páscoa, passar por cima. Isso tudo indicava o terceiro grande marco referencial, no meio de tantos outros menores que outros. Qual é o terceiro? É o definitivo. A viagem vem de Deus vestindo Adão e Eva com o derramar do sangue de um inocente para cobri-los. No passar por cima do Egito, cobrindo a todo aquele que tinha crido na fidelidade desse que dissera: se você crê que a minha palavra é fiel, que o que eu estou dizendo é verdade, e colocar o sangue no umbral da sua casa e crer, você não será tocado. E foi o que aconteceu. E agora vem aquele acerca de quem João Batista, olhando chegar, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista é o Adão lúcido e consciente da graça. Esse humano que, ao invés de fazer folhinhas de figueira para si cobrir, olha e diz: olha o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Reconhece, segui-o. E quando chegar a Páscoa dos judeus, esse Cordeiro, na sexta-feira pascal, é crucificado, morre morte de pecador, de transgressor, de amaldiçoado, morte de cruz, morte de bandido entre bandidos, levando sobre si o pecado do mundo, do nosso mundo e de todos os mundos, dos que já foram, dos mundos que são e dos mundos que virão e dos mundos paralelos. Ele é a convergência de todas as coisas, ele absorve. E ele diz: quem crê está consumado, está pago, tetelestai. Nunca mais o juízo da morte visitará você. Aquele que crê em mim, esse já passou da morte para a vida, já passou, já pascuou da morte para a vida. Está coberto, o maligno não lhe toca. Em 8 minutos era a simplificação que eu poderia fazer para todo mundo um pouquinho só entender qual o significado da Páscoa. Maravilhoso, cara. E você falou aí, está consumado, é uma das frases, das 7 frases que ele pronuncia, né? O Cordeiro. É o Cordeiro. Fala dessas frases pra gente, cara. Essas 7? As 7 palavras de Jesus na cruz, né? A primeira foi: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem.
E eu transformei isso numa frase que faz parte de um texto meu aí no portal. Você já perdoou o mundo hoje? E que agora está virando uma camisa da Santa Corja. Você já perdoou o mundo hoje? Isso é maravilhoso. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a fala desse sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que perdoa a quem sabe e a quem não sabe, a quem entendeu, a quem não entendeu, porque ninguém entendeu. Ninguém entendeu. E os poucos que acharam que tinham entendido e que estavam ao lado dele, iriam logo depois descobrir que também não tinham entendido praticamente nada. Eu existo sob essa certeza de que o que eu sei, eu preciso transformar em consciência e não transgredir. Mas eu sei todo dia que eu sou perdoado dos pecados da minha ignorância, do que eu não enxergo, dos meus bloqueios, do que eu não vejo, dos meus condicionamentos, das minhas doenças culturais, das minhas pseudo-certezas, das minhas falsas morais, de tudo. Pai, perdoa. O Caio não sabe o que faz. E eu vivo da melhor maneira, o mais coerentemente que eu posso com o que eu sei e que dele vem como revelação. E ando quebrantado, sem certezas absolutas, porque eu também sei que eu não sei uma multidão de realidades. E dele eu só quero esse perdão para minha ignorância acerca do que eu não sei na vida. E diminua as minhas asseverações para não ser tão drasticamente estúpido contra a graça de Deus. Uma outra frase ali na sequência é: tenho sede. Que é essa identificação de Jesus com a condição humana, com toda a condição humana, com toda a sede humana, com todo carecer humano. É a identificação de Jesus com tudo que seja essencial à vida. É a solidariedade de Jesus para com toda a sede. Sede de água e sede de amor, sede de Deus, sede de vida, sede. Sede, ele é representante da sede multiversica, da sede de todas as criaturas, de todas as existências. Eu tenho sede. A segunda frase, a terceira frase, tem a ver com o ladrão, os ladrões ao lado dele. Um blasfemando: se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. E aquele outro que o repreende, dizendo: que é isso, rapaz? Você nem ao menos teme a Deus? Estando sob a mesma sentença, olha para o lado. Esse cara que está morrendo aí no meio é Deus com a gente. Fica quieto aí. E você não teme a Deus, estando sob igual sentença. Isso é muito lindo. Só uma revelação que os apóstolos não tinham tido ainda. Tinha muita gente que o amava, que dizia que era apóstolo dele, mas não tinha ainda entendido isso. Não deu esse salto aí. Não, se entendeu. Deus está aqui, reconciliando consigo o mundo, não imputando a mim as minhas transgressões. O cara entendeu isso, sozinho, gemendo. Tu nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça. Que é outra coisa que distingue homens de meninos, né? É assumir. Nós, na verdade, com justiça, porque estamos pagando o que os nossos atos merecem. Agora, este nem o mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Nossa. O cara está falando ainda de um futuro remoto. Ele tinha
alguma teologia judaica na cabeça, de que no fim dos dias haveria a ressurreição. Jesus transferiu, pegou a escatologia longínqua e transformou numa escatologia realizada. E disse: hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. E aí acaba com essa história de que tempo é medida de qualquer coisa diante de Deus. Que para redimir muitos pecados, só muito tempo de penalidade. Acaba com a história do inferno temporal, quantificável. Ele está tirando aquele cara do inferno da consciência do próprio cara. De dentro daquele inferno o cara teve luz. De dentro do inferno ele teve luz. E Jesus diz que entre o céu e o inferno não existe nada, a não ser uma percepção. E aí ele diz, em razão dela, hoje tu estarás comigo no paraíso. Hoje ainda. Hoje, já. Quanto dia não tiver acabado no espaço-tempo, você já vai estar na dimensão eterna. Daqui a pouquinho. Segura a onda, você vai entrar naquilo aonde o tempo já não conta. Naquilo que é. A outra frase tem a ver com Maria e João. Ele vê Maria chorando, João ao lado dela, os irmãos dele tinham fugido. Não tinha ficado ninguém a não ser João, Maria e algumas mulheres. E aí, o que acontece é que Jesus olha aquela cena e diz a Maria: eis aí o teu filho. Apontando para João com um olhar, né? Olhando para João. Eis aí teu filho. E disse para João: eis aí a tua mãe. E ali Jesus cumpriu o que ele vinha ensinando no Evangelho. O que ele vinha ensinando e o que ele tinha ensinado a Maria, por exemplo. Lá em Marcos 3, 4, 5, 6, a descrição de como Maria e os irmãos de Jesus tinham saído de Nazaré buscando-o a fim de prendê-lo, porque disseram que ele estava louco. É o que está escrito lá em Marcos. Louco, o menino enlouqueceu. Vamos prendê-lo, ele não come, ele não bebe, ele só fica atendendo gente, não dorme. É gente, perdeu o juízo. Vamos prendê-lo. Aí quando chegaram onde Jesus estava, ficaram do lado de fora, a casa lotada, cheia, mandaram um recado. Maria mandou um recado, dizendo: diz a ele que a mãe dele e os irmãos dele estão aqui fora, para ele vir aqui agora. Aí Jesus sabia o que estava rolando. Ouviu a história e falou: o quê? Minha mãe, meus irmãos? Aí ficou olhando em volta. E olhando atenta e minuciosamente no rosto de cada um em volta, perguntou: quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Quem são as minhas irmãs? Quem é a minha família? Minha mãe, meus irmãos, são apenas e tão somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que vivem o Evangelho. Esses são meus irmãos. E ali na cruz, Jesus está só repetindo para Maria que a idolatria do DNA morre na cruz. Que essa família do DNA é estreita demais para o Evangelho. Que no Evangelho a família do DNA é incluída, mas a família do DNA não exclui os demais filhos e mães potenciais de um ser humano na existência. O que Jesus faz na cruz é tornar a família literalmente estendida, inclusiva e generosa e sem o culto dogmático e fixado no fato de que só é minha mãe quem tem meu DNA e só é meu filho quem carrega meu DNA. Não é assim. No Evangelho isto acabou. No Evangelho acabam os etnicismos, os racismos,
tudo que decorre do culto ao DNA. Esse cacete de fazer o filho ser o outro e a mãe ser ela, e embora ela tivesse filhos e ele tivesse pai e mãe, essa coisa toda é uma paulada definitiva em todos os nacionalismos, as xenofobias, os etnicismos, os cultos ao DNA, que são essas misérias todas que produzem morte na vida, que matam refugiados. É o culto do DNA, é tudo DNA. Cada vez mais. Sempre foi e piora. Na cruz, Jesus disse: não, no meu reino não é assim. Outra frase foi: Deus meu, por que me desamparaste? Isso. Que é a citação do Salmo 22. Lá no Salmo 22 ele diz: touros de Bazã me rodeiam. Deus meu, por que me desamparaste? Eu tenho sede. O Salmo 22 é a descrição de um ambiente do Calvário com uma cenografia mítica, quase cretense, de mitos de Creta. Touros, monstros, parecem minotauros e centauros e bichos. Parece uma descrição do C.S. Lewis no Nárnia. O Salmo 22, em torno da cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Isso é o inferno. O pessoal fica perguntando do inferno. O inferno cabe todinho naquele instante. Ali Jesus provou o inferno de todos os seres e de todos os possíveis infernos. Porque o que é inferno, senão ausência de Deus? É Deus se ausentar da existência. Porque as pessoas não têm a menor ideia do quanto de Deus existe nelas. Mesmo no pior bandido do mundo existe uma ânima nele. Aí você diz: mas é uma ânima que só pega a faca e mata os outros. Não, é por aquela mesma ânima que ele também corta pão e dá para filhos. Até vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Agora, existe aquela situação em que tudo quanto seja impulso divino, pensamento divino, consciência divina, instigamento divino, são chupados da existência, e a oquidão absoluta é inferno. Esse desamparo. Imagina, as pessoas morrem de síndrome do pânico. E síndrome do pânico é bobagem, mas é uma angústia de abandono, de desamparo. Síndrome do pânico é uma besteirinha dizendo assim: por que me desamparaste? A de Cristo é a soma de todos os pânicos humanos. E aquela angústia do inferno. O inferno não é uma medida de tempo. O inferno é uma qualidade existencial. De modo que essa fala grita de dentro do inferno para a vida. Pedindo misericórdia de Deus para quem está no inferno. No desamparo é a oração de Cristo pelo desamparo do inferno. Por que me desamparaste? E tenho, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Sim. Que é a última, não, desculpa, tem a penúltima. Está consumado. Tetelestai. Está consumado, está pago. O inferno foi coberto. A culpa, a solidão. Olha o Passover, como ele vem cobrindo toda a temática da existência. Toda a temática da existência. Veja, em cada uma dessas palavras estão os temas mais basilares da história e da existência humana. Da sede material, a angústia do inferno, desamparo, a culpa radical,
que é o que mais muda o comportamento humano, é o desespero da culpa, para a qual ele diz, não só no início, eles não sabem o que fazem, sem irresponsabilizar ninguém, mas intercedendo. Eles são burros, têm compaixão, eles são ignorantes. E no fim ele diz, está pago. Eu sou o cordeiro rasgado. Eu sou a Páscoa que cobre. Eu sou a propiciação eterna. Está pago tudo de ontem, tudo de hoje e tudo de amanhã, porque o Cordeiro de Deus tira o pecado. E o tempo verbal no Evangelho é presente contínuo. Tirou, tira e tirará. Não parará jamais. Ele é a propiciação. Não foi, ele é. Como diz João na primeira epístola dele, no capítulo 2, no verso 1. Filhinhos meus, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a Páscoa, a propiciação, a cobertura sobre os nossos pecados. E não somente sobre os nossos próprios, mas ainda ele é a Páscoa sobre o mundo inteiro. E é claro que cada uma dessas coisas merecia um livro. Né? Você falou do estar consumado, e aí a última é em tuas Pai, mãos. nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Esse mesmo que disse ao amaldiçoado ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tinha certeza absoluta que era fechar definitivamente os olhos aqui e abri-los nesse lugar que ele descreveu aos discípulos, dizendo, porque eu quero que vós venhais a ver a glória que eu tive junto ao meu Pai desde antes que houvesse mundo. Você já prestou atenção nessa frase de Jesus, lá no Evangelho de João, quando ele diz aos seus discípulos, porque eu quero que eles vejam, ele orando em João 17, eu quero que eles vejam a glória que eu tive junto a ti, desde antes que houvesse mundo. É que o tempo é curto, mas é lindo demais. Meu Deus do céu. É lindo demais, Rolinho. E o pessoal aí comendo ovo, né? Comendo ovo. Ô, gente. Em vez de comer vida eterna. O pessoal aí na Come base ovo, do porque ovo. chocolate é bom, só não perde tempo pensando que aquilo é o que aquilo não é. E o pior é passando pela vida sem saber de nada. É. Essa ignorância que é um negócio que mata, né, bro?